Fala, meus irmãos, Felipe Furlan aqui mais uma vez. E, gente, estamos simplesmente em semana de Copa do Mundo, tá tudo planejado para esse vídeo sair no sábado agora, depois de um jogo do Brasil, que vai ser na sexta, que é do Brasil contra o Haiti, se eu não estou enganado. E como todo bom brasileiro, eu estava muito animado com esse tempo de Copa, porque todo dia tem jogo toda hora e, sendo bem sincero, eu acho que eu nunca vejo tanto jogo quanto em época de Copa. Já que todos os jogos são alto nível, o negócio sempre tem um bom entretenimento. E se o campeonato brasileiro fosse do nível desses jogos, ia ser um absurdo. Mas eu não quero alfinetar nenhum campeonato por aqui, tá certo? Então, bora falar de Jesus. Bom, como eu disse para vocês antes, nós estamos em clima de Copa, nós estamos vendo a nossa seleção brasileira, o hashtag Vai Brasa, jogando quase toda semana e vendo essa sequência de jogos, essa sequência dos times, veio um questionamento na minha cabeça e eu falei, por que não fazer um vídeo sobre isso? Que é, se Jesus tivesse um time, como seria jogar no time de Jesus? E por mais que Jesus tenha vivido há 2000 anos atrás, nós podemos ter uma resposta muito atual. E isso que me deixa ainda mais animado. Porque quando eu parei pra pensar nisso, eu falei, caramba, cara, 2000 anos atrás é um pouco de tempo. Eu tô com 20 anos hoje e eu olho pra trás e falo, mano, eu estou velho. Imagina 2000 anos atrás. Como que o negócio ainda pode valer pra nós? Eu sei que para ter uma ideia dessa resposta a gente podia ressaltar alguns pontos de Jesus, tipo, ele era um cara justo, ele era um cara legal, ele era um cara que não ia trapacear no jogo, ele é um cara que faria com certeza diferença no time por causa da excelência do empenho que ele coloca nas coisas, porque Jesus é o maior exemplo que nós podemos ter em todas as áreas. Mas o ponto aqui não é questionar o caráter, como seria o jogo de Jesus, se ele ia preferir ser atacante, meio campo, zagueiro, goleiro. O ponto aqui é como nós ficaríamos nessa história. Como seria fazer parte de ter o privilégio de estar na seleção, na convocação do nosso Senhor. Então aqui a questão acaba sendo um pouco mais voltada para nós. Porque eu acho interessante a analogia que nós podemos tirar de um time de futebol. Porque no fim do dia, aqui na Terra, nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas não porque nós somos bons, mas porque Jesus, por meio do seu sacrifício, nos aperfeiçoa e a força dele é mostrada nas nossas fraquezas. Então o negócio num time com Jesus não é a gente ser o MVP da partida, mas é fazer o máximo para que Jesus consiga brilhar, porque a gente tem que entender, Jesus ia ser o maior faz-tudo, então o negócio é só não deixar a bola sair de campo e tocar para ele na primeira oportunidade. E da mesma maneira nas nossas vidas, a graça que a gente tem não é como a gente é engraçado, como a gente sabe contar histórias legais. O ponto é Jesus aparece quando nós fazemos a oportunidade para ele aparecer. A graça da Terra é nós sermos atores coadjuvantes trabalhando para que o ator principal se sobressaia. Então, aqui o negócio é, nós precisamos ajustar o nosso jogo para fazer Jesus brilhar, direta e indiretamente em todas as situações possíveis. E quando a gente pensa nisso, a gente pode olhar para a excelência das pessoas que o serviram, que tiveram encontros genuínos com ele. Se nós olharmos para as Escrituras, nós acharemos exemplos claros de pessoas que tiveram encontros com Jesus e como as pessoas eram antes e depois. Eu sei que vocês podem falar que nós tivemos 12 discípulos que posteriormente viriam a se tornar apóstolos e dá para ver uma diferença muito clara na posição deles antes e depois. Mas um dos caras que traz essa analogia esportista e é um apóstolo de Jesus era o nosso mano Paulo. Por mais que Paulo não tenha tido um encontro físico, quer dizer, de certa forma ele teve, porque ele viu Jesus, né? Mas o ponto é, ele começou a carregar a excelência de alguém que estava jogando no time de Jesus. E nós podemos ver um pouquinho melhor dessa comparação que Paulo fez em 1 Coríntios 9, do versículo 20 ao 27, que diz: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre.
Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E sabe, meus irmãos, quando eu leio esse tipo de versículo, o negócio fica muito claro que não é baixo nível que a gente anda no time de Jesus. Porque, querendo ou não, uma vez que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, é como se nós entrássemos no meio de uma guerra. Então a gente entra na guerra do bem contra o mal, da carne contra o espírito. E é aí que o negócio fica louco. Porque sabendo que nós estamos no meio de uma guerra, ou você está preparado para o combate, sabe, quando você precisar, ou você acaba tomando um tiro, sabe, de bobeira. Você acaba sendo abatido da maneira mais idiota possível, sendo que você podia estar escrevendo grandes histórias para a glória do Senhor. E sabe, olhando para Paulo, o negócio fica muito claro, porque a gente tem o exemplo perfeito de um homem que, ao encontrar Jesus, considerou tudo como nada. Ele considerou tudo como esterco para ter Jesus. Então ele era um cara que podia ter tudo, mas ele escolheu abrir mão de tudo para viver uma vida em intensidade por Cristo Jesus, para entrar na escalação do nosso Senhor. E sabe, eu me pergunto, será que eu entraria para a escalação de Jesus? Eu te pergunto desse vídeo, será que você entraria para a escalação de Jesus? Porque sabe, infelizmente a nossa geração tem passado por um problema muito grave, que é achar que pode estar jogando no time de Jesus e jogando no time dos desejos, dos prazeres da carne ao mesmo tempo. E assim como numa seleção de Copa do Mundo, você não pode estar jogando para a Espanha e para Portugal na mesma Copa. Você não pode jogar para o time de Jesus e para o time dos seus prazeres ao mesmo tempo. E sabe, é muito fácil a gente chorar no final de semana na igreja, ver que a igreja tirou uma foto legal, postar no Insta com um louvorzinho no fundo. Mas será que as nossas ações durante toda a semana refletem o que Jesus faria no nosso lugar? Ou melhor, o que Jesus falaria para nós fazermos? Porque isso acaba sendo algo meio punk quando a gente para pensar. Será que tudo que nós temos feito no nosso dia a dia, se a gente falasse, Jesus, eu posso fazer isso, ele daria manda bala? Ou será que ele falaria, eu acho melhor você não fazer isso? Porque eu sei que em grande maioria da minha sociedade brasileira, amada, querida, as pessoas não fazem aquilo que elas postam no Insta. No final de semana, todo mundo posta foto chorando na igreja, mas durante a semana a gente esquece de Jesus. A gente esquece que toda a carência e buraco que a gente tem no peito podia ser jogado para ele e ele corresponderia a isso. Porque no fim do dia, meus irmãos, não existe nenhum tipo de relacionamento, fama ou poder aqui na Terra que possa se comparar ao amor do nosso Senhor, ou a presença dele no nosso dia a dia. Sabe, tamanho é o privilégio de ter o Criador de todas as coisas, o cara que criou os céus, a terra e todos os mares, sabe, em toda a sua grandeza. Ele criou todo o universo em toda a sua magnitude, ele nos conhece, ele faz questão de estar presente quando nós clamamos. Mas sabe, é muito fácil estar só de sexta-feira, ou só de sábado, ou só de domingo na igreja, ou às vezes até mais vezes durante a semana, mas a gente desconta as nossas carências, os nossos desejos, às vezes até nos nossos irmãos. Sabe, isso é algo muito comum que eu tenho ouvido falar e isso me preocupa, porque eu falo, cara, onde será que está o coração do povo que está dentro da igreja? Sabe, com essas atitudes a gente acaba às vezes mais machucando as pessoas do que, sabe, apontando para Jesus. Porque eu já vi casos de pessoas chegarem em lugares e olharem para as atitudes dos membros das igrejas e falarem, cara, eu não quero ficar aqui. Porque isso não condiz com a imagem que eu tenho de Jesus. E isso faz sentido. Porque uma vez que nós somos cristãos, uma vez que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, o nosso maior compromisso é mostrar para as pessoas de fora da igreja quem é Jesus. E às vezes as pessoas de fora da igreja vêm para dentro da igreja e a gente faz Jesus passar vergonha. É a mesma coisa que a bola ser tocada para nós no meio do jogo e a gente correr pro nosso gol fazer um gol contra. A gente tá jogando pro time adversário, você sabe muito bem se um time de Jesus, quem que é o adversário. Então o ponto é, nós precisamos nos jogar como se, sabe, realmente estivesse acontecendo um jogo. Nós precisamos nos prontificar, passar a bola para Jesus todas as vezes que nós tivermos a oportunidade. E a oportunidade não vem só na hora de fazer o gol, a oportunidade é toda hora, literalmente. Se a bola sobrou pra gente, o que a gente tem que fazer é tocar para Jesus e não querer brilhar no lugar dele. Porque
Porque, sabe, é muito perigoso, meus irmãos, nós criarmos uma barreira para as pessoas que estão de fora da igreja, delas desenvolverem uma imagem errada de Jesus. Porque a gente prefere o nosso conforto, a nossa fotinha bonita no Insta, quando nós precisávamos clamar pelas pessoas de fora, quando nós precisávamos clamar pelas almas das pessoas de fora. E se você é da igreja e você vê que a sua conduta não tem demonstrado Cristo Jesus, toma vergonha na sua cara logo e volta para os caminhos originais do Senhor. Porque, como eu já falei para vocês inúmeras vezes nesse canal, eu já fui esse tipo de pessoa medíocre que fica na igreja, esse tipo de pessoa medíocre que paga ser uma coisa, mas que no fundo do coração é outra. E Jesus, na sua misericórdia e bondade, abriu os meus olhos para aquilo que era certo. E eu falei, cara, ou eu mudo, ou eu tô fora do jogo. Não tem como estar na escalação de Jesus e jogando para os meus desejos ao mesmo tempo. Porque eu tô fazendo muito gol contra. E sabe, eu penso até hoje quantas pessoas eu fiz gol contra até o dia de hoje porque eu pagava ser da igreja, mas o meu coração estava longe. Porque eu pagava ser da igreja, mas eu buscava descontar as minhas carências em outras coisas, em outras pessoas. Quantas pessoas não foram machucadas pelas minhas atitudes? Então, sabe, se você é um adolescente, se você é um jovem, se você é um adulto, ainda dá tempo de mudar. E esse é o ponto mais legal. Então, sabe, eu peço encarecidamente para você considerar o que você tem feito. Será que todas as suas carências têm sido descontadas no Senhor? Ou você tem precisado buscar outras pessoas para isso? Sabe, a vida do cristão é uma vida de negue-se a si mesmo e uma vida de ir de pregar o evangelho. Se você não se nega, não tem a parte do id também. Porque se você não fizer uma das duas, você está incompleto. Você está marcando gol contra. O time de Jesus, a escalação de Jesus, ela é alto padrão, a régua é muito alta. A excelência tem que ser proporcional ao capitão da equipe. Então, sabe, que nós possamos verdadeiramente nos arrepender e voltar para aquilo que verdadeiramente importa, que é Jesus Cristo, o capitão da seleção. Porque, sabe, se depender de mim, a minha vida vai ser uma vida de esmurrar a minha própria carne, assim como Paulo fez, porque eu entendo que não existe meio termo. Não existe, eu posso ir pegar umas menininhas, depois voltar para a igreja, chorar e me arrepender. Não é assim que funciona. Sabe, ou você tá dentro, ou você tá fora. E nós precisamos começar a ser mais radicais. Sabe, eu sinto falta da coisa que existia na geração dos meus pais, que era ou o povo estava dentro da igreja, ou o povo estava fora. E se estivesse dentro da igreja, o negócio tinha que ser sério. Hoje em dia, o povo que está fora da igreja, eles vão para a igreja, mas por eles não tem problema eles continuarem a fazer o que eles estão fazendo. E isso é extremamente perigoso para nós. E eu não falo para os cristãos maduros firmados na fé. Eu falo para os cristãos meia boca e para as pessoas que não conhecem Jesus. Porque hoje em dia todo mundo conhece Jesus, mas são poucas as pessoas que o vivem. E isso é muito perigoso. Porque querer falar de Jesus sem viver Jesus é marcar gol contra. Na maioria das vezes. Então, meus irmãos, para que o vídeo não fique com meia hora de eu dando paulada em vocês, que possamos jogar segundo a excelência do nosso capitão, do nosso único e suficiente capitão, redentor de todo tipo de pecado e coisa que nos prendia a quem nós éramos antes do nosso capitão. Sabe, Jesus, ele é muito bom e ele nos perdoa, então que possamos voltar os nossos olhos para ele o quanto antes o possível para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer, para vivermos de acordo com o seu amor em espírito e em verdade e intensidade das pessoas que verdadeiramente precisam estar na seleção de Jesus. Porque, meus irmãos, não existe nada melhor para essa terra do que estar na seleção de Jesus. E eu sei que diante de tantos nomes que existem por aí, a gente fala, cara, eu acho que eu não seria digno. Mas o ponto nunca foi ser digno de estar na seleção de Jesus. Sabe, em bondade, graça, em misericórdia ele veio até nós. Então, sabe, que nós possamos descansar nessas verdades, entendendo que Jesus não veio até nós porque nós somos bons jogadores, mas porque ele é um bom capitão e ele ama os jogadores do seu time. Sabe, meus irmãos, eu oro para que com esse vídeo Jesus possa falar alguma coisa no seu coração, que ele possa voltar aos caminhos meia boca, às vezes, de jogador que a gente está tomando, para um jogador de excelência da seleção dele. E que principalmente nós estejamos firmados nas raízes das boas novas de Cristo Jesus. Se você nunca ouviu falar delas, eu vou deixar um card aqui em cima para você. Então, que vocês tenham bons jogos da Copa com a família de vocês, com os amigos. Que o Hexa venha e que Cristo volte logo. Até a próxima. Fique com Deus.